Vamos agora para a fase 1, início, começando pela etapa acordo. Eu vou falar aqui duas possibilidades de solicitação, uma pontual ou um desenvolvimento de projeto, seja vindo do seu cliente ou do seu gestor. O primeiro passo é entender a fundo esta demanda. Quais são os objetivos desse trabalho, quem estará envolvido, quais são os prazos e o orçamento. Um grande problema é pular essa etapa inicial e ir direto para a ação e perceber que o que foi atacado não era um real problema. Muitas vezes, o seu papel é ajudar a identificar esse real problema, fazendo as perguntas corretas. Se for um pedido pontual, por exemplo, um pedido de contratação para repor um empregado que pediu demissão, ele pode sinalizar questões adjacentes, problema de clima, de liderança, de falta de perspectiva de carreira, a necessidade, às vezes, de um reposicionamento salarial. A composição de equipe é sim um problema e deve ser atacado, mas você pode aproveitar e identificar outros problemas que o cliente ainda não viu, ou já viu, mas não deu a devida atenção. Sem uma atuação completa, uma visão sistêmica do problema, você poderá entrar em um ciclo repetitivo de admitir e ter que repor a mesma vaga novamente. Isso será extremamente frustrante para você, desgastante para o cliente e muito oneroso para a organização. E mais, o problema pode ser resolvido sem nem ter que contratar alguém. Você pode indicar uma revisão de processo, implementar um sistema, redesenhar a área e, como resultado, não ter mais a necessidade daquela admissão. Seria talvez a oportunidade de redistribuir tarefas, automatizar ou mesmo eliminar algumas atividades. Porque, afinal, o problema não é recompor a equipe, e sim ter as atividades realizadas de forma produtiva, não é mesmo? Sair do automático é muito importante. Fazer aquelas perguntas de e se, que eu já falei no módulo de transformação digital. Você pode influenciar mudanças significativas na área, ou no mínimo provocar boas reflexões no líder, com perguntas. E uma observação que eu faço aqui. Perguntas que começam com como, quando, com quem, desde quando, são as mais adequadas, porque não são perguntas fechadas de respostas sim ou não. Como seu objetivo é explorar, use bem esse tipo de pergunta. Levante os dados. E se for um projeto assim mais amplo, que envolva a criação ou implementação de algo novo, a exploração tem que ser muito mais detalhada. Vamos considerar que você sensibilizou o seu gestor para as vantagens de implementar um software em determinado processo e ele te passou a missão de implementar, de fazer rodar. Te deu carta branca. Convencê-lo foi só o primeiro passo. E agora sim que o trabalho vai começar. Para explorar a demanda, você precisa perguntar as expectativas, recursos, prazos, orçamento, mensuração do resultado. Desde o início, estabelecer o que é viável e o que não poderá ser realizado. Quem poderá estar envolvido nesse projeto, quem não pode ser envolvido, e a forma e o melhor acompanhamento deste projeto. É muito importante alinhar como você irá passar as informações. Pergunte claramente. Como eu devo te posicionar sobre o andamento? Como poderei te acionar quando necessário? Vai ser por e-mail, WhatsApp, por ligação ou reuniões? E com que frequência? Em paralelo, você vai avaliar a sua própria expectativa em relação ao projeto, para não cair em armadilhas. Você precisa entender aspectos objetivos e subjetivos, as emoções por trás desse trabalho. Se pergunte, você tem mesmo habilidades e recursos para seguir em diante com o projeto nas condições que foram combinadas? Quem poderá te ajudar? Quais são as alianças necessárias para esse trabalho ser bem conduzido? Reflita bem sobre as suas limitações. Não prometa o que não pode ser cumprido. Não caia na armadilha de ser seduzido pelo desespero, tanto do cliente ou pelo seu gestor, e sair assumindo responsabilidades inviáveis de serem entregues. Faça uma autoavaliação da sua expectativa em relação à demanda. Você quer utilizar esse trabalho como uma chance de se promover, de mostrar a sua competência? É uma chance de ganhar mais credibilidade com aquele cliente? Tenha muito cuidado para não aceitar condições desfavoráveis e assumir algo que não é de sua competência. Nas duas situações, você não trabalhará sozinho. Você precisa combinar as responsabilidades de cada um, seja em disponibilizar a agenda para fazer uma entrevista, naquele cenário de admissão, ou seja, se reunindo com você para avaliar orçamento do software, no exemplo de projeto. Negocie o que for possível e necessário. Voltando ao caso da seleção, se o gestor optar em fazer uma prova técnica, quem deverá elaborar e corrigir essa prova? Vocês precisam combinar isso.
Já sinalize para ele que você vai precisar dele ou de outra pessoa da equipe para fazer essa prova técnica. Não é a sua função. E ao final da conversa, eu sugiro que você finalize parafraseando o que foi combinado entre vocês. Eu vou simular um exemplo aqui. Então, nós decidimos que haverá um processo externo com aplicação de prova técnica que será elaborada e corrigida por fulano. Previsão de realizar as entrevistas finais com você na data X e possibilidade de efetivação após o dia X, correto? Garanta o entendimento. Você e o seu cliente precisam iniciar bem esse processo, bem alinhados. E cuidado com pedidos adjacentes. Já que você vai buscar um sênior, aproveite e olhe um coordenador também. Vou pedir a outra aprovação da vaga, mas já vai adiantando esse processo. Quem nunca escutou isso? Não. São processos diferentes. Coloque limite nos seus clientes. Seja claro em relação ao que já foi combinado. E no caso do projeto, por exemplo, vou parafrasear uma conversa com o seu gestor. Então, nós combinamos que eu vou identificar os softwares que nos atendam nos requisitos de TI e eu vou poder acionar fulano da informática para avaliar junto comigo os fornecedores. A expectativa é de implementar até data Y, com orçamento até tantos reais. Vamos nos reunir novamente aqui daqui 4 semanas para alinhamento dessas opções. E de acordo com a cultura, procedimentos da sua empresa e do perfil desse cliente ou do seu gestor, uma conversa já é suficiente para encerrar essa etapa de contrato, de combinado. Mas pode também ser necessária uma formalização por e-mail ou por sistema para ter aprovação de outros níveis em relação ao trabalho. Mas não faça dessa etapa uma etapa burocrática, detalhes em excesso para ficar se resguardando. Não é para você falar, eu te avisei, eu já mandei por e-mail, não é isso não. As coisas podem mudar, mas é importante ter um marco com critérios para você começar esse trabalho. Esse alinhamento é muito importante para vocês estabelecerem o início do trabalho com uma relação de confiança.